Olá pessoal, tudo bem? Sou Fabrício, técnico de segurança do trabalho, sejam bem-vindos. Desejo para vocês muita saúde, muita segurança. Nosso objetivo aqui é realizar uma integração de segurança do trabalho para que vocês possam conhecer todos os procedimentos, todas as regras do Grupo Arteris e que possam aplicar isso no dia a dia de trabalho com o objetivo de prevenção de acidentes e doenças, tá? Esse é o objetivo. Durante a apresentação, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço favor que anotem e solicitem ao líder de vocês para que ele possa enviar para nós essas dúvidas e posteriormente a gente está encaminhando toda a informação, tirando toda a dúvida que vocês tenham para que vocês consigam aplicar todos os procedimentos e regras no trecho da maneira mais eficiente e eficaz com o objetivo dessa prevenção de acidente e doença, tá? Sejam bem-vindos ao Grupo Arteris. Brasil, um país de dimensões continentais, que tem nas rodovias o seu principal meio para a circulação de pessoas e mercadorias. Motor do desenvolvimento econômico, o transporte rodoviário é hoje responsável por cerca de 60% da movimentação de cargas e passageiros no Brasil. Mas vivemos em um país com desafios proporcionais à sua grandeza. Por isso, o avanço da infraestrutura rodoviária é fundamental para garantir o desenvolvimento econômico do Brasil. A solução passa pela participação crescente do investimento privado na expansão e na melhoria da infraestrutura de nossas rodovias. Por meio de iniciativas como o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, o governo federal já concedeu à iniciativa privada mais de 10 mil quilômetros em trechos de rodovias federais, gerando inúmeros benefícios a usuários, estados e municípios. No nível estadual, o pioneiro Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo também se tornou uma referência mundial no setor. A Arteris se orgulha de fazer parte dessa história bem-sucedida, uma das maiores operadoras de concessões de rodovias do Brasil. Seus acionistas são grandes investidores e operadores de concessões de infraestrutura. Abertis, um dos maiores grupos de gestão de rodovias do mundo, com mais de 60 anos de atuação, presença em 15 países da Europa, Américas e Ásia, e com o compromisso de fazer parte da solução para os desafios do trânsito em todo o mundo. E Brookfield, líder global em gerenciamento de ativos, com presença em mais de 30 países em setores como infraestrutura, imobiliário e energia renovável. A Arteris e seus 4.600 colaboradores em 8 concessionárias administram cerca de 3.400 quilômetros de rodovias ao longo do maior corredor econômico do país, interligando 5 estados das regiões Sul e Sudeste. Presente nos principais eixos rodoviários do Brasil, a companhia é responsável por conectar a produção do país aos principais portos. Ao todo, já investimos desde 2008 mais de 19 bilhões de reais em obras relevantes nas concessões, que ajudaram a elevar a infraestrutura rodoviária brasileira a um novo patamar. A duplicação da Serra do Cafezal, uma das obras mais emblemáticas do país, situada entre Juquitiba e Miracatu, na rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. O trevo Valdo Adalberto da Silveira, conhecido como Trevão, no município de Ribeirão Preto, também em São Paulo, maior entroncamento viário da América Latina. O contorno viário de Florianópolis, rodovia de 50 quilômetros de extensão, com 34 quilômetros em construção, que vai desafogar o tráfego pesado de longa distância que hoje passa pela Grande Florianópolis. A Arteris também contribuiu com a arrecadação dos cofres públicos. Somente aos municípios do entorno das rodovias foram mais de 143 milhões de reais em impostos pagos ao longo de 2018. Para a Arteris, segurança é prioridade máxima. Os resultados em redução de acidentes do trabalho e de fatalidades em suas rodovias são expressivos. A preocupação com segurança está em tudo que a empresa faz. Na engenharia, que transforma rodovias, ao implantar dispositivos de segurança, como áreas de escape para caminhões, nas rodovias sob concessão da Arteris Litoral Sul e Arteris Regis Bittencourt. Na operação que atende aos usuários, por meio de seus centros de controle operacionais, suas mais de 1.000 câmeras de monitoramento, guinchos e ambulâncias para atendimento pré-hospitalar. E na responsabilidade social,
porque a mudança de comportamento no trânsito também é fundamental para a redução de acidentes e fatalidades. Pensando nisso, a Arteris realiza em todas as concessões os programas Viva, que promovem a conscientização de motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e caminhoneiros, com resultados expressivos. Acreditamos na educação como forma de promover um trânsito mais seguro. O projeto Escola leva conceitos de cidadania no trânsito para crianças e jovens de escolas públicas dos municípios do entorno. Em seus 18 anos de existência, o projeto se tornou referência nacional em educação sobre o tema. A Arteris quer seguir contribuindo para o crescimento econômico do Brasil. Sempre atentos às oportunidades de crescimento, estamos prontos para participar do novo ciclo de investimentos da infraestrutura rodoviária do país. Arteris, desenvolvendo a infraestrutura para promover o crescimento do Brasil. Contem conosco, a gente sempre vai estar à disposição para que vocês possam ter conforto, saúde e segurança para a execução da atividade de vocês, tá ok? Primeiramente, verificarem qual a saída mais rápida aí, com melhor acesso, para que vocês possam evacuar o local em caso de alguma situação de sinistro, tá ok? Durante a apresentação, faremos algumas perguntas através de algumas fotos que eu estarei mostrando aqui durante a apresentação, onde eu vou estar perguntando para vocês se estão certas ou erradas. Peço que discutam com a equipe aí, que interajam entre vocês, para poder ter um entendimento daquela figura, daquela imagem, tá? E é fundamental essa participação. Ao final dessa integração, faremos uma avaliação. Então, o líder de vocês aí imediato estará aplicando uma avaliação, onde a nota mínima para aprovação vai ser 7, tá? Mas não fiquem tranquilos que vocês terão todas as informações durante a apresentação, e o que está na prova é o que a gente vai estar passando aqui. O importante é que vocês tenham todo o entendimento do conteúdo, dos procedimentos e normas, para que sejam aplicados da melhor forma possível, lá no campo de trabalho, tá? E vocês não venham sofrer acidente. Regras de ouro. Então, nós temos regras de ouro, regras básicas para salvar vidas, tá? Um dos valores que o Grupo Arteris tem é respeito à vida. Então, é importante que todos tenham com vocês esse valor, tá? E respeitem essas regras aí para que vocês possam fazer prevenção de acidentes no local de trabalho. Uso do celular, tá? Então, não é permitido a utilização do celular enquanto quem está dirigindo, conduzindo o veículo ou operando uma máquina ou equipamento automotor na atividade, tá ok? No trecho. Então, é proibido. E qualquer necessidade de uso do celular na rodovia, fazer uma ligação, receber uma ligação, verificar uma imagem, mandar uma mensagem, ouvir um áudio, tem que ter um local com uma identificação, com uma placa, identificando o local correto para uso do celular. Para quem trabalha em obra, serviço e conservação, deve ter essa placa no canteiro da obra, do serviço ou da conserva, indicando qual o local mais seguro para usar o celular, um local onde não tenha fluxo de veículo e máquinas operando. Para quem trabalha na parte operacional, pessoal de base, a utilização do celular deve ser feita dentro da base operacional, ok? Jamais no estacionamento ou no local onde há saída e entrada de veículos, ok? Segunda regra, cinto de segurança. Seja condutor ou passageiro, esteja usando o cinto de segurança, tá? Sempre. Para trabalho com altura superior a 2 metros, isso seja queda positiva ou negativa, é obrigatório o uso de segurança, do cinto de segurança com talabarte ou trava-queda, de acordo com a análise de risco de cada atividade. Ok? Terceira regra, uso de uniforme de alta visibilidade. Então, nós temos
uma NBR 15292, que fala sobre material de alta visibilidade, tem um item que trata dos uniformes, onde tem que ter uma quantidade mínima de material fluorescente, que são a cor vermelha, laranja e lima-limão, e uma quantidade mínima de retrorefletivo. Então, faixas retrorefletivas que devem estar no uniforme. Então, é importante e obrigatório estar usando esse material no campo. Tá ok? Quarta regra de ouro: operar qualquer veículo ou equipamento automotor apropriadamente. Tem que estar habilitado, né? Tem que ser capacitado. Por exemplo, você vai trabalhar com uma máquina pesada, uma escavadeira hidráulica, você tem que ter a capacitação, o treinamento para a operação dessa máquina, de acordo com as NRs, as normas regulamentadoras, e dentro da Artéries é obrigatório CNH categoria mínimo C. Então essa é a capacitação e habilitação mínima para operar a escavadeira hidráulica. E aí, conforme cada tipo de equipamento, máquina, automotor e veículo, ok? Nunca sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente. E devemos garantir que todos os componentes de segurança do veículo e equipamento, máquina, automotor, estejam funcionando, operando de maneira correta, ok? Exemplo, câmera de ré, detectores de presença, alarmes sonoros e luminosos, freios de direção, pneus e outros itens aí como trinca de para-brisa, né, garantir que os cintos de segurança estejam todos ok, do condutor, dos passageiros, verificação diária, né, de freio, direção, para que estejam ok, luz de freio, luz de ré, pisca, alerta, direita, esquerdo, faróis, tudo isso deve ser verificado. Aí a importância do checklist diário, né, de máquina e equipamento, para que a gente possa garantir, fazer uma verificação realmente para que nenhum item de segurança do veículo, máquina, equipamento automotor estejam defeituosos ou inoperantes, correto? Não transportar pessoas em posição imprópria ou de forma insegura em qualquer veículo e equipamento. Então, o transporte correto é sentado com cinto de segurança, ok? Qualquer situação diferente dessa, somente com a anuência e a verificação do setor de segurança do trabalho da Artéries. Não desligar, retirar, bloquear ou desbloquear deliberadamente qualquer dispositivo de segurança. Então, exemplo, é muito normal, pessoal, vou dar o exemplo da escavadeira hidráulica, que ela tem um alarme sonoro de movimentação, e o barulho, né, fica apitando lá, de repente se incomoda operador, equipe, e vai lá e desliga o sistema sonoro de segurança do equipamento. Isso é burlar, né, o sistema de segurança. Ok? Então isso não pode acontecer. Tá? A gente não pode bloquear ou desbloquear nenhum tipo de equipamento de segurança, de um equipamento, de uma máquina, de um local de trabalho, para a segurança de vocês, ok? Fraude de documentos, nossa 7ª regra aí de ouro. Então, fraudar documentos como assinatura, data, um checklist que você faz de maneira incorreta, coloca no checklist está tudo ok, de repente a gente vai fazer uma inspeção e verifica lá um pneu careca. E no checklist está apontando que o pneu está bom, que está de acordo, que está conforme. Então isso não pode acontecer, tá, pessoal? Fica uma pergunta para vocês aí, tá? Para questão de prova, tá? Pergunto: se numa inspeção de segurança a gente verificar que um passageiro de um veículo de transporte de passageiros não está usando cinto de segurança, a não conformidade aplicada é para quem? Para o condutor, para o passageiro sem cinto ou para os dois? Tá? Fica para vocês discutirem aí e pensarem, tá? Para a questão de prova.
segue uma imagem para vocês aí sobre a questão do uso do celular. Pergunto, essa imagem está certa ou errada? O que vocês acham? Olhando essa imagem. Como eu falei anteriormente, na regra 1 de ouro, a questão do celular, é importante definir qual é o local seguro para o uso do celular, correto? Então, se vocês olharem na placa, o que está escrito ali? Aviso, uso do celular somente permitido neste local. Perfeito, é isso que a gente quer de vocês, tá, pessoal? Que vocês atendam o celular, que vocês utilizem o celular no local mais seguro possível, né? Sem risco de atropelamento por veículo, máquina e equipamento automotor. Tipos de ocorrência que nós temos dentro da questão de segurança do trabalho. Ato inseguro. Toda vez que vocês descumprirem uma regra, não usarem um EPI, tá? Burlar um sistema, não usar um cinto de segurança, vocês estão cometendo um ato inseguro, ok? Então é importante que vocês respeitem as regras realmente para que isso não traga nenhuma penalização para vocês, que no caso seria um acidente de trabalho. Isso a gente não quer, tá, pessoal? A gente tem que pensar na nossa segurança sempre. Incidente, pessoal, isso é muito importante, né? O incidente, pessoal, são situações que acontecem, eu sempre dou como exemplo, né? Quando a pessoa, aconteceu uma coisa no trabalho que você gritar, meu Deus do céu, nasceu de novo, ufa, quase foi por pouco. Cuidado, pessoal. O que eu peço para vocês nessa situação, nos comunique, nos informe o mais rápido possível, encaminhe essa informação para o líder de vocês, para o setor de segurança do trabalho de vocês, mas faça com que isso chegue para nós o mais rápido possível para que a gente possa analisar, investigar e tomar as ações necessárias para que não aconteça mais. Porque senão a gente vai acabar tendo essa última ocorrência ali, que é o acidente, né? O acidente. E aí, pessoal, a gente não faz mais prevenção, e sim correção, tá ok? Então, em caso de incidente, sempre nos comunique, tá ok? Para a gente verificar a gravidade dele. 3 tipos de ocorrência que nós temos aí, tá, pessoal? O trajeto, aquele acidente que acontece casa-trabalho, trabalho-casa, sempre quando estiver se deslocando para o trabalho ou voltando para casa e acontecer um acidente, nós consideramos como um acidente de trajeto, ok? A segunda ocorrência ali é o acidente de trânsito. Sempre que vocês estiverem se deslocando para o local de trabalho, tá, com um veículo, máquina, equipamento a serviço da empresa, e acontecer algum acidente, nós consideramos como um acidente de trânsito, essa ocorrência. E quando vocês estiverem executando a atividade de vocês e sofrerem um acidente em decorrência dessa atividade a qual vocês foram contratados, o tipo de ocorrência vai ser acidente de trabalho, tá? Ou típico, ok? Mas, sempre que vocês desviarem alguma dessas ocorrências, como trajeto, trânsito ou trabalho, nós estaremos descaracterizando, tá, o tipo de ocorrência, ok? Não será considerado mais trajeto, trânsito ou trabalho. Exemplo, saiu de casa e parou na escola para levar o filho. Você desviou, tá? Isso vai considerado, né, não vai ser mais considerado como trajeto, ok? Então, uma dica para vocês da prova aí, tá? Algumas dicas sobre esse item aí. Quando você lê na prova parada, entenda como desvio, ok? Quando você lê lá na prova, mesmo em hora extra, entendam que trajeto e trânsito de trabalho, não importa o horário, pessoal. Se vocês estiverem em hora extra, trabalhando em jornada diferente da normal de trabalho, e acontecer um acidente, trajeto, trânsito do trabalho, desde que não haja desvio, se caracteriza, tá bom? Como trajeto, trânsito do trabalho. Nós temos como tipo de ocorrência acidentes de trabalho de alto, médio e baixo risco. Acidente e incidente de trânsito de alto, médio e baixo risco. Acidente e incidente de trajeto de alto, médio e baixo risco. O alto risco é quando a ocorrência poderia ter provocado ou provocou fatalidade, lesão permanente a uma ou mais pessoas. Médio risco, quando a ocorrência poderia ter provocado ou provocou lesões que implicam em afastamento do trabalhador, afastamento do trabalho. E baixo risco, quando a ocorrência poderia ter provocado ou provocou lesões que não implicam em afastamento do trabalho. Ok?
Então, pessoal, tem que estar claro para vocês, vocês têm que entender que mesmo quando muitas vezes acontece um incidente, né? E vocês, às vezes, por não ter vítima, entendem que é baixo risco, às vezes não, tá? Por exemplo, quase foi atropelado por um veículo. É um incidente, porque não teve vítima, não teve lesão. Mas eu pergunto para vocês, é um alto risco ou um baixo risco? Poderia ter provocado fatalidade? Poderia ter provocado uma lesão permanente? Se sim, é um incidente de alto risco, tá? E tem que ser reportado para nós o mais breve possível, ok? Tá aí, pessoal, também, né? Sempre que estiver envolvido ou presenciar um acidente ou incidente, comunicar seu líder imediatamente. O líder deve informar o gestor de contrato na mesma hora. Então é importante, tá, pessoal? Não devemos apenas informar acidente, incidente que aconteça conosco. Mas se um colega meu sofreu um acidente ou um quase acidente, um incidente, nós também temos essa obrigação de estar comunicando nossa liderança imediata, ok? Eficácia das barreiras, então, isso é importante, pessoal, porque são ações de segurança que a gente deve aplicar no nosso dia a dia de trabalho, tá? Para que a gente possa fazer prevenção de acidentes, nesse caso, acidentes. Por exemplo, nós temos barreiras de controle, são barreiras que controlam a energia que provoca acidente, independentemente do trabalhador. Classificação na hierarquia 1, 2, 3. A número 1 elimina o risco, a 2 reduz a energia a níveis seguros, e a 3 são barreiras físicas que nós aplicamos. Ao lado ali alguns exemplos, como fechar a rodovia. Nem sempre é possível, né, pessoal? Mas quando possível, quando for acordado, quando for definido junto à gestão do contrato, às equipes, é possível a gente fazer isso, fechamento da rodovia. Claro que isso em poucas atividades. Infelizmente, não é razoável para todas as atividades. Mas, por exemplo, a questão do choque elétrico. Se eu desligar o disjuntor geral, botar um cadeado de bloqueio lá, que eu desliguei a energia, eu estou eliminando o risco, né? Quando não possível, tentar reduzir a energia ou aplicar uma barreira física, né? Como barreira de concreto, defesa metálica, cesto aéreo isolado, entre outros aí, tá ok? Barreira de proteção. Reduz o potencial de energia que provoca acidente quando em contato com o trabalhador. Então, por exemplo, nós temos equipamentos de proteção, EPI, o EPC, capacete, cinto de segurança, luvas, dispositivo de advertência, toda a parte de sinalização, que a gente pode colocar no local, nos veículos, na área de trabalho, e minimizar a possibilidade de erros, Então, quando você faz um PDST, a gente vai falar um pouquinho sobre o PDST ali, um formulário, que ele é focado em cima dessas barreiras, da eficácia das barreiras, dessa matriz aí de eficácia. A gente preenche um PDST, faz um checklist do veículo de maneira correta, preenche uma permissão de trabalho, faz uma inspeção adequada de um equipamento, a gente consegue identificar qualquer tipo de problema antes de iniciar a atividade. E aí, se tiver o problema, a gente vai agir e vai tratar ele antes de ir lá para o local de trabalho, minimizando a possibilidade de um erro e, consequentemente, de um acidente, ok? E depois as barreiras de suporte, toda a parte de procedimento, escrito, instruções, toda a parte de treinamento que a gente precisa para executar uma atividade com segurança, de acordo com o risco que a gente verificar, e toda a parte de supervisão, que a gente precisa aplicar no local. Por exemplo, supervisão, nós temos hoje o spotter, muito conhecido, a gente já fala um pouquinho lá na frente, que entra nessa questão da supervisão, A gente precisa de um spotter para movimentação de máquina, equipamento automotor, para um veículo de grande porte se movimentar no local da atividade. Então, é esse tipo de supervisão. Por exemplo, todo o trabalho em altura deve ser feito sob supervisão, supervisor de espaço confinado, onde a gente precisa da supervisão. Então, é preciso entender as capacitações mínimas, os treinamentos mínimos que a gente precisa, quais são os procedimentos que a gente precisa ter no local de trabalho e conhecimento para executar a atividade com segurança, o passo a passo, seguro para uma atividade de risco lá no local de trabalho. Então, esse é o objetivo das barreiras, na aplicação das barreiras. E assim, pessoal, a gente tem que sempre, quando for participar de um PDST, sair da caixinha, pensar tudo que a gente pode fazer de melhor para a nossa segurança. Eu sempre falo para as pessoas que a gente, em segurança, peca pelo excesso, não pela falta, Plano diário de segurança do trabalho,
Então, isso é uma situação que deve ser feita, né, todos os dias, uma reunião diária, onde toda a equipe, junto com o seu líder, junto com o seu setor de segurança do trabalho, quando a empresa tiver um setor de segurança no local, possa estar discutindo a atividade, dividir ela por etapas, verificar quais são os riscos de cada etapa, um nível de risco, se ele pode resultar num acidente gravíssimo fatal, se pode resultar num acidente de afastamento, que no caso alto e médio, e quais as barreiras que nós temos e precisamos implantar e colocar em prática todos os dias para que nossa atividade seja feita de maneira segura, ok? Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês como etapa do trabalho. Sinalização de obra, né? Você implantar uma sinalização de obra, retirar uma sinalização de obra. Qual é o risco da atividade, pessoal? Atropelamento, acidente de trânsito, né? Tem pessoas colocando cone, colocando placa, tem um caminhão, né, transportando todo esse equipamento para sinalização. Qual o nível de risco se acontecer um atropelamento, um acidente de trânsito alto, porque existe o risco de um acidente fatal, né, de deixar uma pessoa inválida para o trabalho. Aí eu pergunto para vocês, numa situação dessa, tem como eu controlar o risco? Né? Qual ação eu posso aplicar, qual barreira eu posso aplicar para controlar o risco? Dificilmente a gente vai conseguir fechar uma rodovia nesse caso, pessoal, tá? Então a gente não tem nesse caso, quando não pode fechar rodovia, uma ação de barreira de controle. Mas que barreira de proteção eu posso implantar, né, nessa atividade para que não tenha nenhum acidente, para que a gente não tenha um acidente de trabalho? Por exemplo, um checklist do caminhão na questão do acidente de trânsito, uniforme de alta visibilidade na questão do atropelamento, né, sinalização automotiva do veículo. Se a gente tiver uma carretinha radar para colocar lá, pedindo para reduzir a velocidade, indicando qual a velocidade máxima naquele local, né, botar um homem-bandeira protegido atrás de uma defensa metálica, né, sinalizando, pedindo para acalmar a velocidade, os usuários, né, na questão da velocidade. Então, para a sinalização, que barreira de suporte eu preciso aplicar, né, para que eu preciso ter, que treinamento, que procedimento eu preciso ter para atividade de sinalização, manual de sinalização lá com a equipe no local, né, todo o manual de sinalização, treinamento de implantação e retirada de sinalização, né, eu tenho o manual, mas como colocar a sinalização, como retirar, como é o posicionamento no local. Então, é isso que a gente tem que fazer todos os dias, pessoal, planejar a atividade, planejar etapa por etapa, definir todas as ações que a gente vai aplicar de segurança em cima dos riscos verificados, tá ok? E com a participação de todos, tá? De toda a equipe. Isso é um documento para ser feito em conjunto, não individualmente, não o líder preencher em um local e depois passar para a equipe assinar. Você tem que fazer isso de maneira unificada, né? Tem que ser em conjunto, todo mundo presente, todo mundo participando, e no final todo mundo assina. Fica uma situação aí que eu quero deixar um ponto de atenção aí para todos, é que no formulário do PDST existe um campo acima das etapas ali que fala sobre a travessia segura, um procedimento que a gente vai falar mais um pouquinho ali na frente, tá? E essa travessia segura é importante no início da atividade, quando vocês estiverem preenchendo o PDST, antes de iniciar a atividade, no planejamento, definir se a gente vai ter travessia segura ou não. Se sim, por que a travessia segura? E quem é o vigia dedicado para liberar a equipe para atravessar a rodovia? Se não, ok, faz o xizinho no não, todo mundo assina, concordando com o que foi definido nessa reunião, ok? Lembrando, pessoal, que o PDST, ele deve ser feito diariamente, ok? Não é semanalmente, nem mensalmente. É diariamente, tem que ser feito à caneta, não pode ser digitado, com todo mundo junto presente, com a participação de todos, ok? Proteção contra atropelamento por veículos de usuário. Então, algumas regras, né? Então, que a gente tem aí nessa situação para atropelamento por veículo de usuário. Montagem e desmontagem de sinalização deve ser de acordo com o manual de sinalização de obra e serviço. Os veículos de serviço disponíveis devem ser posicionados de forma a proteger os trabalhadores a uma distância de 60 metros trabalhadores em pista de 80 km e 75 metros trabalhadores em pista de 110 km por hora. Ok? Então, é importante, pessoal, sempre que possível, sempre que disponível, colocar um veículo de serviço para proteger a equipe lá na rodovia.
Os trabalhadores devem estar protegidos por barreiras de concreto, defensas metálicas ou veículos de serviço, sempre que possível, tá ok? Sempre manter a máxima distância possível da faixa aberta ao tráfego, mesmo dentro da sinalização. Posicionar os veículos de serviço de modo a criar passagem segura para os trabalhadores do lado afastado da faixa aberta ao tráfego. A carga e descarga de placas, cones, materiais nunca deve ocorrer do lado da faixa aberta ao tráfego, ok? Tempo de permanência sobre as faixas de rolamento e acostamento deverá ser sempre o mínimo possível. O homem-bandeira deve estar sempre protegido por barreira de concreto ou defensa metálica e portar comunicadores com demais trabalhadores de frente de trabalho. Condições adversas, né, como chuva, neblina, entardecer, anoitecer, noite, geometria da via, trafegabilidade da rodovia, etc., devem ser consideradas no PDST. É importante, pessoal, planejar todas essas questões junto com a equipe antes de iniciar a atividade. Toda e qualquer travessia da rodovia deve ser evitada ao máximo, caso efetivamente necessário, deve seguir a orientação descritas no procedimento de travessia seguro. Como eu falei para vocês anteriormente no PDST, tem um campo lá para ser definido isso. Depois eu vou passar para vocês rapidamente esse procedimento, ok? Aqui, pessoal, né, uma imagem importante gravar essas imagens aqui, tá? Uma delas vai estar aparecendo na prova, do que a gente quer ou do que a gente não quer lá na rodovia, tá, pessoal? Vocês devem, quando for posicionar um veículo na rodovia, posicionar de uma maneira que crie um corredor como esse aqui, onde vocês possam passar por trás do caminhão e até mesmo utilizar eles como barreira de proteção, ok? Não como essa outra imagem aqui, onde você força o colaborador a andar próximo da rodovia aberta, onde está passando os veículos, ok? Aumenta o risco de um acidente com atropelamento, tá? E mais uma dica aqui, tá, pessoal? Não descarreguem objeto, material, sinalização do lado aberto ao tráfego, sempre ao lado da parte protegida do caminhão, do lado do canteiro, né? Nesse caso, ou na frente dele, ok? Nunca atrás também do veículo onde tem risco de acidente por atropelamento. Aqui, rapidamente, um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre veículo de proteção. Uma situação que, infelizmente, é corriqueira nas rodovias, né? Acontece muito, e em algumas situações a gente está lá no campo executando atividade, né? Primeiro que a gente não trabalha com chuva, né, na rodovia. Caso a gente esteja lá, a orientação inicial é que a gente pare a atividade, mantenha fechada a rodovia e se desloque para a área de vivência para replanejar o seu PDST. E aí, definir que ação que vocês vão tomar, se precisa continuar a atividade ou não. Se continuar, que ações a mais de segurança a gente vai aplicar, que barreiras a mais nós vamos implantar para aumentar a nossa segurança, tá ok? Então, isso é a importância de um veículo de barreira lá, que ele pode diminuir a velocidade de um veículo, consequentemente a energia da questão do acidente, ok? Sinalização de obra e serviços, tá? Então, de acordo com o nosso manual de sinalização, né, a sinalização ela serve para quê, pessoal? Para orientar, né, o primeiro objetivo dela é orientar corretamente um usuário, indicando para ele qualquer alteração que tenha à frente na nossa rodovia, no caminho normal que ele faz todos os dias, né? E, consequentemente, a gente não tem nenhum tipo de acidente com o usuário e nem com vocês que estão lá dentro da sinalização executando a atividade. Mas aí a gente precisa respeitar as regras, né, do procedimento do manual de sinalização de obra e serviço, tá ok? Como as etapas de sinalização, área de advertência, transição, proteção, obras, etc. É importante, pessoal, que para cada etapa dessa aqui, que vocês estão enxergando, tem uma distância mínima. Tá? Aqui é ilustrativo, no manual ela traz essa distância correta conforme a velocidade da via. Por isso a importância de vocês terem esse manual na mão e poder identificar a distância e a quantidade de cones que você vai colocar e a distância de cada placa na rodovia, tá ok? Posicionar corretamente essa sinalização. Fica uma dica aqui, pessoal, para a área de transição e de proteção. A gente tem o costume aqui de chamar de área de perdão, né? Então é uma área uma zona livre que a gente tem que deixar no local, sem nenhum veículo, sem nenhum objeto, porque caso um usuário acabe não conseguindo fazer o desvio
e entre dentro da sinalização, ele tem mais essa distância para fazer uma frenagem e evitar um acidente com vocês e com ele, ok? Então, isso é importantíssimo, tá, pessoal? A gente vai estar acompanhando, né, a aplicação, a implantação de cada etapa da atividade para ver se ela está de acordo com o manual de sinalização, ok? Tá? Lembrando que nosso maior trecho aqui é de pista simples, e quando se trata de um pare-siga, o que você aplica de um lado, né, você vai aplicar do outro da mesma forma, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento aí. E para a equipe que for fazer a sinalização, né, agendamento de treinamento conosco aqui para a gente estar passando essas informações e tirando todas as dúvidas, ok? Esse é o nosso manual, né, de sinalização de obra e serviço. Artérias, nós temos uma versão 2 agora, fresquinha, que saiu agora. É importante que vocês tenham uma cópia no campo para que vocês possam atender e aplicar a sinalização da melhor maneira possível, de acordo com o manual, a fim de evitar acidentes com o usuário e com vocês que estão executando a atividade no campo. Espaçamento de sinalização, tá, pessoal? Para taper, agulha, facão, como vocês queiram chamar aí, a gente tem que espaçar um cone a cada 10 metros, ok? De acordo com a distância mínima que o manual traz, ok? Para tangente, essa parte aqui, pessoal, tanto bordo como eixo aqui, como faixa, fechamento de faixa, para pista simples, 10 metros um cone do outro, e para pista dupla, 15 metros um cone do outro, ok? Recomendado, sempre que possível, quando for fechar uma faixa na rodovia, transpassar 50 centímetros para a faixa aberta ao lado do local onde está tendo o serviço, tá? Para aumentar o campo de segurança de vocês aqui, como na foto ao lado aqui, ok? Aumenta a segurança de vocês, mas avaliem no PDST, verificando o local, se é possível fazer, né, essa sinalização com 50 centímetros do eixo ali, para evitar também que coloque o usuário em risco no local onde vocês forem trabalhar, tá ok? Dúvida, né, apontem, anotem, passem para o líder, que a gente vai estar depois tirando todas as dúvidas de vocês, ok? Tá aqui uma situação, pergunto para vocês, né, olhando para essa sinalização aqui, o que vocês acham, certo ou errado? Para quem respondeu que está errado, perfeito. Quem respondeu que está correto, temos que repensar e refletir, tá, pessoal? Porque a gente não pode causar confusão para o usuário no local onde a gente está trabalhando, pessoal. Aumenta o risco para ele e, consequentemente, para nós que estamos dentro do local de trabalho. O risco de acidente é muito grande. Então, a gente tem que fazer uma sinalização correta, reta, sem confundir nosso usuário, a fim de evitar mesmo qualquer tipo de acidente, tá ok? Uma agulha bem feita aqui, pessoal. Olha, isso é o que a gente busca dentro das atividades, né? Agulha que esteja bem retilínea, bem reta, né, fazendo com que a pessoa faça o desvio para outra faixa, entre outra faixa com segurança, sem risco de acidente para ela e para vocês que estão executando a atividade. Importante nós realizarmos, né, a sinalização, não só para os usuários, mas também para todos os trabalhadores envolvidos na atividade. Então é importante que na frente de trabalho, né, a gente possa estar isolando todas as áreas de trabalho, identificando isso, né, que seja visível para toda a equipe, né, mostrando que naquele local ninguém pode adentrar, tá? A não ser quem esteja no local dentro lá trabalhando, porque existe algum tipo de risco. Então é importante sinalização e isolamento do local de trabalho. Uma foto que está errada e uma foto de atenção, ponto de atenção. Então, nós temos um procedimento, tá, pessoal, para isolamento de área. Então, depois, mais à frente, ele vai estar escrito para vocês ali. Mas a gente tem que isolar, né, uma área de 10 metros do campo de ação de qualquer máquina, equipamento automotor, qualquer veículo. Então, tem que pensar tanto na movimentação da máquina, equipamento, como no deslocamento dessa máquina, equipamento e veículo, tá? Então, respeitar os 10 metros de distância e fazer o isolamento correto para evitar tipo de acidente. Só que em algumas situações como essa, por exemplo, a gente vai estar no local, no acostamento da rodovia, por exemplo, e veículos passando do lado. Então, não é possível a gente fazer o fechamento da rodovia e isolar esses 10 metros também na lateral. Então, a gente vai ter que ter atenção para a movimentação do equipamento, a fim de evitar que tenha um acidente junto a um veículo que esteja passando lateralmente. Então,
É importante também, quando for fazer na hora de fazer o PDST, de planejar a atividade pensando em segurança, a questão do isolamento de áreas, tá? Para que sejam feitas de maneira correta e garantam realmente a segurança de todos os envolvidos no processo e dos usuários na rodovia. Pergunto para vocês sobre sinalização, pessoal. Olhando para esse nosso colega aqui, que está roçando aqui ao lado da rodovia. Ela está certa ou errada? Pense um pouquinho. Para quem respondeu que está errado, perfeito. Quem entende que está certo, nós temos que repensar um pouquinho, porque nós temos que pensar sempre o que é mais seguro, como a gente pode fazer uma sinalização mais segura para esse colega de trabalho, né? Então, assim, qual uma sugestão nesse caso? O fechamento de uma faixa, a colocação de um veículo de proteção, né, de serviço disponível lá na atividade, na obra, para aumentar a segurança dele, pessoal. Pense, ele está muito próximo da rodovia. Qual a velocidade desses veículos passando ao lado dele? Então, a gente tem que estar atento a isso, pessoal. É importante, tá? Fazer uma sinalização que realmente proteja, né, dê segurança para o nosso trabalhador e também dê segurança para o nosso usuário. Atenção para a sinalização antes de curva, antes de topzinho, né? Nós precisamos transpassar essa sinalização, mostrar para o usuário, né, para que não seja um ponto cego, né, que ele não identifique a sinalização e quando chegar no local onde está trabalhando, ele se assuste. Então, a gente tem que olhar essas questões de curva, de top, né, curva vertical, curva horizontal, para que a gente não tenha esse risco de acidente para o usuário, né? Então, a gente não pode jamais confundir e esconder a sinalização do nosso usuário, ok? E, à noite, sempre aplicar a sinalização os intermitentes, né, que também são obrigatórios e previstos no manual. E aí, pessoal, é correto a gente trabalhar ou está errado a gente trabalhar numa situação como essa da imagem aqui? Então, é claro, né, pessoal, que a gente não entra na rodovia numa situação dessa. Então, a avaliação inicial é fundamental, para que a gente não se coloque em risco, né? Se a visibilidade de vocês ali já não é muito boa, imagine do usuário que está numa velocidade, né, de 80 ou 110 km por hora. Então, respeitar a segurança, respeitar essas condições e aguardar a melhora do clima, do tempo, para poder entrar na rodovia e executar a atividade. Para todos os trabalhos noturnos, exige-se comunicação antecipada da atividade, autorização prévia, ok? Então, é sempre importante, CCO, tem autorização para entrar na rodovia, ok? Iluminação dos acessos diferentes de serviço, avaliar e definir previamente, então é importante. Para trabalhador noturno, trabalhos noturnos de longa duração, permanência obrigatória do eletricista no local, né? Iluminação mínima de 1000 lux. Então, é uma coisa que lá atrás não vinha acontecendo, né? Quando a gente implantava uma sinalização, né, com alimentação elétrica, com energia elétrica, não tínhamos a presença do eletricista no local. Então, quando dava um problema, alguma falha no sistema de iluminação, até o eletricista chegar no local demorava muito e aumentava o risco, tanto para quem está no local como para os usuários. Então, esse é um procedimento que deve ser cumprido quando a sinalização não for a bateria, né? A gente utilizar uma sinalização energia elétrica, a permanência do eletricista no local é obrigatório, ok? Com toda a capacitação necessária. Sobre sinalização de obra, pessoal, veja essa imagem, né? Nós temos um homem-bandeira nesse local, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cones. Eu pergunto para vocês, cone salva a vida? Respondam para mim aí. Então, são situações que a gente tem na rodovia, pessoal, que devem ser previstas em PDST. Tem que utilizar um homem-bandeira. Qual é o ponto seguro para colocar ele? Não tem uma barreira, uma defesa metálica para posicionar ele atrás com segurança. A gente substitui ele pelo robô sinalizador ou pelo boneco bandeira, ok? Olhem para essa foto, pessoal, pensando em veículos de serviço disponível como proteção, né? O veículo barreira. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Esse pessoal está num local de risco, né, onde um veículo pode adentrar e atingir eles, serem atropelados. Por que não atrás dos veículos laterais aqui como proteção? Por que a gente não se proteger, pessoal? Tenham essa percepção, visualizem esses riscos que vocês estão correndo na rodovia,
para que a gente tome ações mais seguras, que a gente busque um local mais seguro, né, enquanto a gente está aguardando para iniciar a atividade. Não se exponham a riscos de maneira desnecessária, tá bom, pessoal? E sem nenhuma barreira de proteção, sem nenhuma barreira de controle, tá ok? Sem nenhum suporte. E essa foto aí, pessoal, certo ou errado? Aqui fica um ponto, né, de atenção, ok? Não está certo nem errado. Em algumas concessões, como na Planalto Sul, o uso da tela hoje não é permitido, né? A gente tirou esse colaborador daqui para aumentar a segurança dele. Mas em alguns momentos a gente vai ter que roçar aqui, lembrando que o veículo de serviço não é obrigatório, sempre que possível. Mas volto a repetir, pessoal, no planejamento a gente tem que tentar evitar uma condição como essa sem um veículo protegendo essa equipe, tá? Só realmente se for extremamente necessário, tá ok? Evitar, né? Às vezes a gente pode esperar o caminhão voltar e depois fazer a atividade no local. Avaliem, planejem e coloquem o máximo de barreiras possíveis para a segurança da equipe, tá bom? E essa, pessoal, na hora da refeição, certo ou errado? Certo, né? Um veículo protegendo a equipe no local de trabalho para fazer a refeição. Isso é uma dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Uma orientação muito importante. Quando forem montar uma área de vivência, né, busquem um local mais seguro para poder montar essa área de vivência, né? Às vezes a gente pega o pessoal colocando banheiro químico no acostamento da rodovia. Será que lá é o local mais seguro para o banheiro químico? Se perguntem, reflitam sobre isso, pensem nisso quando forem montar a área de vivência. Qual é o local mais seguro para a gente fazer a refeição, né? Se tem que fazer no campo, onde é que a gente vai montar essa área de vivência? E às vezes o local não fornece segurança, você tem a possibilidade de colocar um caminhão como esse aí protegendo vocês até mesmo na hora da refeição, tá? Pensem sempre em segurança na rodovia, ok? E essa foto aqui pensando em barreira física, pessoal. Lembra que eu falei lá nas barreiras, na eficácia das barreiras, né? Na hierarquia das barreiras? A defesa metálica, né? Uma barreira de controle, né? Certo ou errado, o pessoal está se reunindo e conversando atrás dessa defesa metálica, pessoal, certo, né? Estão bem protegidos, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tem uma faixa fechada e eles ainda estão atrás de uma defesa metálica. Isso que a gente quer, vocês buscarem sempre estar protegidos dos acidentes com o usuário, ok? Sobre barreira física, pessoal, para esse homem-bandeira, certo ou errado? Errado, né? E agora, será que melhorou a segurança dele? Se a gente lembrar do vídeo que foi passado agora há pouco, né? Continua correndo um risco de acidente por atropelamento, né? Então, errado, pessoal. O que a gente quer, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, é isso, pessoal. Quando um projeto pedir o homem-bandeira, a gente tem que buscar uma proteção para ele, seja uma defesa metálica ou uma barreira de concreto. Quando não possível, a gente vai substituir por um robô ou um boneco-bandeira, ok? Isso que deve ser aplicado no local de trabalho, tá ok? Sobre proteção contra atropelamento por veículo de serviço, pessoal. Anteriormente a gente falou sobre atropelamento por veículo de usuário e a gente tem a situação também do risco de atropelamento por veículo de serviço, máquina, equipamento, automotor de serviço. Quais são as ações que a gente deve tomar? Quais são os procedimentos que a gente deve aplicar lá? Todos os veículos de serviço devem ser dotados de câmera de ré, sinal sonoro de ré, freio convencional e de emergência, tá? Isso tem que ter sempre. Checklist diário de todos os veículos, pessoal, máquina, equipamento, automotor. Se tiver uma falha, ela deve ser sanada antes de iniciar a atividade. Nunca o motorista do veículo de serviço deve sair dele sem desligá-los. Além disso, é proibido deixar a chave no veículo sem a presença do motorista responsável, ok? Os operadores de veículo e equipamentos devem possuir treinamento e capacitação para operar e portar crachá de aptidão. Então, nós temos lá o código de barra, que posteriormente vai ser colocado no crachá de vocês, que vai trazer todas essas permissões e qualificações. Se não tiver, não tem autorização para operar ou conduzir, ok? O deslocamento de veículos de serviço e equipamento em área com circulação de trabalhadores só pode ocorrer sob orientação do spotter, que manterá contato visual permanente com o motorista e os trabalhadores. Logo eu vou falar um pouquinho sobre o spotter. Manter distância de 10 metros entre trabalhadores e veículos de serviço.
isolar uma área, né, do raio, do local de é o máximo local de ação da máquina, equipamento ou veículo, devemos isolar 10 metros todo o raio, né? O spotter é o único que, se preciso for, pode chegar até 5 metros da máquina, equipamento ou veículo, ok? De preferência também manter os 10 metros, mas se precisar ele pode chegar até 5 metros. Ninguém tem autorização de ficar próximo à máquina, tá? Sem ela ser parada pelo spotter. Então, só posso adentrar esses 10 para dentro desses 10 metros depois que o spotter autorizar, após ele parar qualquer máquina e veículo no local de trabalho, ok? Então, respeitem essa zona de controle, essa área delimitada para a segurança de todos, ok? Regular espelhos retrovisores, levando-se em consideração os pontos cegos de cada veículo. Os trabalhadores devem estar protegidos por barreiras de concreto e defensas metálicas sempre que é possível. Sinal sonoro e câmera de ré são obrigatórios e devem constar em checklist. Avaliem todos os veículos de grande porte, né, médio porte, leves, uso da câmera de ré, tem que constar no checklist. O uso da sirene, do sistema sonoro, do sinal sonoro, né, de marcha ré. E, quando possível, né, é recomendado o sensor de presença. Ele acaba sendo mais efetivo, né, para a questão de proteção do risco ali. Tá? Isso é importante a gente analisar e avaliar as possibilidades, né, e o que é razoável ser aplicado em máquina e equipamento automotor também, ok? Sobre distância, pessoal, de máquina e trabalhador, olhando para essa imagem, está correto ou está errado? Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Se você notar aqui, tem 10 metros de distância, máquina e equipe, considerando o máximo alcance do braço da escavadeira hidráulica? Não, né? Então a gente tem que ter essa atenção, fazer o isolamento correto, para que não tenha nenhum risco de acidente de trabalho ali, tá bom, pessoal? Com choque mecânico ou com atropelamento. E aqui, pessoal, errado também, né? Máquina ligada, concha, o braço elevado, isso não é permitido, né, pessoal? Operadores sabem do que eu estou falando, o que é passado, treinamento. Então, nós temos que respeitar essas condições, pessoal, para que alguém possa chegar próximo da máquina, ok? E aqui, pessoal, veículo descarregando e carregando material, pessoas próximo a ele, com ele em movimentação, não é permitido também, tá ok? Isso aqui nem se fala, né, pessoal? Proibidíssimo, área de vivência, local adequado para que vocês possam ficar, né, descansando no momento de uma refeição. Travessia segura, pessoal. Então, nós temos um procedimento, quando necessário, no PDST, a gente identificar que precisa ter travessia segura, né, ele deve ser discutido e definido durante o PDST, antes do início da atividade. O ponto de travessia deve estar delimitado por cones, fita zebrada e ou circuit, tentando uma sinalização. O spotter, o vigia, deve haver né, é obrigatório, alguém que faça a liberação das travessias, que a gente chama de vigia dedicado, né? E sempre para atravessar, aguardar o comando desse vigia e depois, após o comando dele liberando, você vai atravessar a rodovia, né? Nunca atravessar mais que 5 pessoas de uma vez. O ponto de travessia não deverá ser localizado em áreas que ofereçam risco, pessoal. Então, se identifiquem lá nas etapas de sinalização qual é o local adequado para a gente botar a travessia segura, né? Então, a gente tem que entender isso, pessoal. Se eu tenho lá a zona livre, a área de perdão lá, que é taper, agulha, facão, proteção anterior, nesse local não se coloca a travessia segura. Então, isso é importante, tá, pessoal? A travessia deve ser antecedida por sinalização, área de proteção e se posicionar na área de obra e serviço, né? Ou proteção posterior, ok? Para a segurança de vocês, para que vocês possam fazer a travessia. Mas sempre lembre, pessoal, é necessário realmente travessia segura? Fazer a travessia segura? Se realmente for, façam da maneira correta, com os itens necessários, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem agora do que a gente espera de uma travessia segura, ok? Isso é uma imagem que está certa, onde eu tenho um corredor, né, delimitando a minha travessia segura, uma sinalização. Vejam que o corredor está dos dois lados,
né? É uma travessia que sai do canteiro para outro canteiro, ninguém fica em cima de um acostamento esperando para atravessar, jamais façam isso, tá, pessoal? E tem que ter um vigia dedicado no local, liberando vocês a realizar a travessia, ok? Caso no PDST seja colocado que não terá travessia segura, entendam que ninguém poderá atravessar a rodovia em hipótese alguma. Se for necessário, depois do início da atividade, se reúnam todos novamente, reavaliem essa necessidade no PDST, façam a observação, montem a travessia segura, definam o vigia dedicado e aí após façam a travessia, ok? Trabalho em altura. Algumas regras para quem for executar trabalho em altura. Né? Claro que é importante sempre fazer uma análise de risco prévia, né? Análise prévia de risco desse trabalho em altura. Em cima disso, elaborar uma permissão de trabalho que será preenchida no local antes do início da atividade, ok? O local deverá ser sinalizado isolado, a zona segura de trabalho deve ser estabelecida, livre de queda de objeto. Isolamento de área também, conforme as normas exigem. Usar sempre cinto de segurança, né, o tipo paraquedista. E quanto ao uso de talabarte Y ou né, trava-quedas para corda, cabo de aço, conforme definido em análise de risco, ok? Qualquer alteração, refaz a análise de risco e observa na permissão de trabalho. Se possível, criar passarelas montadas para a circulação de trabalhadores, não permitindo andar diretamente sobre materiais frágeis, telhas, ripas, etc. Todo equipamento né, deve ser inspecionado antes da utilização. Escada, andaime, plataforma elevatória, cesto aéreo, cadeira suspensa, etc. Todas as partes do equipamento, veículo, deve estar a no mínimo 3 metros de distância da rede elétrica. Isso é importante, pessoal. A gente não pode ficar a menos que 3 metros de uma rede de energia. Ok? Caso isso seja necessário, para a atividade, para tudo, e reavalia a atividade, nos coloque né, essa situação para que a gente, em conjunto, possa definir quais ações serão necessárias para a execução da atividade, ok? Toda a ferramenta deve estar amarrada e telas instaladas para impedir sua queda. Não encostar a escada em objeto que possa se mover, não utilizar calços para eliminar irregularidades do terreno e sempre utilizar sapatos apropriados e escadas. Nós temos normativas na NBR, tanto para escada como andaime, pessoal. É proibido retirar qualquer dispositivo segurando o andaime ou anular sua ação. As pranchas devem ser dotadas de travas nas extremidades. Então, tem todo um projeto e definição de como e peças e etapas para montar um andaime. A gente tem que seguir isso à risca, tá, pessoal? Lembrando que para andaime a gente precisa de um projeto, né, e uma RT, né, desse andaime para poder utilizar isso no campo. É obrigatório o patolamento do veículo, de içamento, não içar cargas em áreas abertas sob condição climática adversa, chuva, vento, neblina, etc. Né? Quem trabalha em altura, quem é capacitado para isso, sabe do risco e do impedimento em situações como essa aí. Não projete o corpo para fora do guarda-corpo da plataforma de trabalho aéreo, né? Não faça isso, esteja sempre preso, né? Conforme você definiu, né? Na tua análise de risco. E defina procedimentos de resgate previamente e abordar esse procedimento na reunião de PDST, ok? Tá aqui um exemplo de pessoas, eu sempre falo, né? Quem não acredita não previne, né? Então, infelizmente, pessoas acabam acreditando que com elas nunca vão acontecer, e aí quando acontece, infelizmente, a gente acaba tendo consequências, e são consequências sempre dolorosas, né, para o trabalhador e para a família dele, né. A gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, e é só a gente respeitar os procedimentos, pessoal, ok? E aí, pessoal, certo ou errado essa imagem aí, né? Errado, né? Um risco muito grande de acidente. Nós temos que atender a norma, NR35, para trabalhar em altura, respeitar a nossa segurança. E agora, pessoal que é freteiro aí, né? Tá certo ou errado isso? Não podemos executar enlonamento de veículos, né? De freio de caminhão caçamba em cima do caminhão ou qualquer outro tipo de veículo, né, dessa maneira, pessoal. Isso é um trabalho em altura e tem que ser feito de acordo com a NR35, cada empresa tem que definir a melhor prática para executar a atividade e ela tem que ser feita com segurança dentro das normativas de segurança. E aqui, pessoal, lembra que eu falei, né, pessoal, altura negativa ou positiva? Se eu estou do lado de um buraco de mais de 2 metros, pessoal, executando uma atividade, com risco de queda, é trabalho em altura e tem que ser atendido à norma, tá ok? Então, é uma situação errada aí que essa imagem apresenta. E aqui, pessoal, uma situação correta, funcionário com cinto adequado, com trava-queda,
com um cabo lá de linha de vida, então ali sem risco de queda, caso ele venha a cair, ele vai ficar preso ali e, se necessário for, resgatado pela equipe com toda a segurança aí, ok? E aqui um ponto de atenção, né, pessoal, para quem usa talabarte Y, lembre sempre que para você tirar um ponto, o outro tem que estar preso, sempre. Trabalho em altura, algumas regras aí para quem for executar atividade em trabalho em altura, né? Lembrar sempre que nós temos uma norma regulamentadora, NR10, que é uma gestão de trabalho em altura que deve ser aplicado, e aqui seguem mais algumas regras, algumas obrigações. Elaborar permissão de trabalho para atividade envolvendo eletricidade, conforme análise prévia de risco, utilizar equipamentos isolados, seguros e protegidos contra descarga elétrica, de acordo com tensão lá que você está exposto, desenergizar a rede ou circuito elétrico, desarmar a chave ou disjuntor que alimenta o sistema eletricamente, sempre que possível. Todas as partes de um equipamento veículo de serviço devem estar no mínimo a 3 metros de distância das redes elétricas, pessoal. Caso alguém que faça manutenção elétrica, que trabalhe com eletricidade, tenha que se aproximar dessa rede energizada menos que 3 metros, tem que contratar empresas especializadas para realizar esse tipo de trabalho, ok? Isso aí, ou pelo menos que elas façam isolamento da área para vocês poderem executar a atividade. É obrigatório o posicionamento de veículo de serviço com proteção para todas as atividades envolvendo eletricidade, para casos de atividade realizadas em cesto aéreo. O veículo usado como proteção não pode ser o próprio veículo de serviço. Então, se tem um içamento de pessoa dentro do cesto aéreo, esse caminhão tem que ter atrás dele um veículo de serviço protegendo, que além do risco de acidente de trânsito, nós temos o risco de queda, né, de tombamento do veículo, e o funcionário vai estar no cesto aéreo, lá aumenta o risco de acidente para ele. Utilizar EPI específico para trabalhos envolvendo eletricidade, de acordo com a tensão a ser trabalhada, ok? Então, esse aqui é um exemplo, pessoal, de uma situação de trabalho debaixo de uma rede elétrica. Pergunto para vocês, está certo ou errado? A gente consegue respeitar a distância mínima de 3 metros longe da rede elétrica? Imagine esse veículo se movimentando, içando, erguendo um material ou uma pessoa, né? Claro que não, né? Então, a gente tem que parar a atividade, definir definir ações mais robustas para executar atividade ou não executar atividade, né, debaixo desse local, ok? E aí, pessoal, sobre isolamento de fiação elétrica, né, de extensão no local, no canteiro de obra, certo ou errado? O que vocês acham disso aqui, pessoal? É aceitável no canteiro de obra? Não, né? Então, a gente tem que ter atenção para isso, pessoal. A inspeção inicial antes da atividade de todos os nossos equipamentos, todas as nossas ferramentas, é importantíssimo. E aí, pessoal, trabalho com cesto aéreo, manutenção e instalação elétrica, certo ou errado? Errado, né? Aí nós precisamos do quê? De um veículo de serviço disponível, não pode ser o mesmo veículo que está içando a pessoa. Spotter, pessoal. Quem que é o spotter? O homem observador. Deve ser designado um vigia, um spotter, um homem observador para cada operação de máquinas, equipamentos e o veículo, sempre que houver a circulação de trabalhadores próximos. Spotter deve ser posicionado em local seguro, de onde possa ter visibilidade de toda operação sob sua responsabilidade. A definição da zona de controle. Deve portar crachá com data de validade de seu treinamento. Então, importante, pessoal. Tem que realizar um treinamento junto à concessionária, ok? De spotter, onde vai receber uma instrução e toda a orientação para a aplicação correta dessa atividade. Recomenda-se que o spotter esteja claramente identificado pelo uniforme ou com um colete refletivo. O spotter atua como um apito ou outro dispositivo sonoro, capaz de alertar e orientar os trabalhadores de uma obra ou serviço. O spotter deve restringir e proibir o acesso de pessoas em área de movimentação de máquinas, equipamentos e veículos. O deslocamento de veículos, serviço e equipamento próximo à área de circulação de trabalhadores só pode ocorrer sob orientação de spotter, que manterá contato visual permanente com o motorista e com os trabalhadores. O spotter deve garantir que os trabalhadores estejam a uma distância segura da máquina, no equipamento ou veículo de serviço, mínimo 10 metros, como a gente já falou sobre isso, pessoal. E ele deve manter-se a uma distância mínima de 5 metros da máquina, equipamentos e veículos de serviço. E sempre que possível, o spotter deve estar protegido por defensa metálica, né, ou barreira de concreto, ok? Então, o spotter está lá para conceder manobra, pessoal, movimentação. É importante que qualquer operador
de máquina e equipamento automotor, né? Qualquer motorista de veículo de grande porte, respeite, né, a atividade spotter. Sempre que precisar movimentar, conduzir, se locomover, operar dentro do local de trabalho, chama o spotter para apoiar, para que ele possa isolar o local, né, e definir como é que vai ser a comunicação entre operador, entre condutor e com os pedestres, para que a gente possa respeitar o procedimento e evitar qualquer tipo de acidente, né, ou qualquer risco de acidente com atropelamento ou choque mecânico, ok, pessoal? Então é importante respeitar esse procedimento, respeitar a atividade spotter, o trabalho dentro do campo, que é de grande importância para a prevenção de acidentes no canteiro de obra, ok, pessoal? Olá, eu sou o Securito. Vou acompanhá-lo durante esse treinamento para que não fique com dúvidas e me ajude a proteger os colaboradores da Arteris. Toda atividade com movimentação de veículos ou equipamentos de serviço deve ter a presença de um vigia. Aqui na Arteris, esse vigia é chamado de spotter. Mas quais veículos são esses? Caminhões, carretas, rolos compactadores, escavadeiras, fresadoras, tratores, entre outros. Então, qual é a função do spotter afinal? Proteger ele mesmo e os demais trabalhadores contra o risco de atropelamento. Uma função de muita responsabilidade. O spotter deve garantir que os trabalhadores, os veículos e equipamentos de serviço sempre mantenham uma distância de no mínimo 10 metros um do outro. O spotter deve manter distância de no mínimo 5 metros dos veículos e equipamentos de serviço. O spotter deve ficar dedicado exclusivamente para sua função de vigia. Quando não houver movimentação de veículos e equipamento de serviços, outras funções podem ser atribuídas ao spotter, apenas neste caso. O spotter deve garantir também que as áreas proibidas para trabalhadores estejam isoladas. E deve conferir e exigir uma área de acesso exclusivo para veículos flutuantes. Veículos flutuantes? São aqueles que fazem a entrega e retirada de materiais da área de trabalho. E ele nunca pode esquecer de conferir se o veículo barreira está bem posicionado. O spotter deve se comunicar em tempo integral com motoristas e trabalhadores, orientando sempre a se deslocarem com segurança. O spotter deve paralisar qualquer operação sempre que alguém adentrar em uma área isolada ou se aproximar em menos de 10 metros de um veículo ou equipamento de serviço em movimento, mesmo que seja um diretor, fiscal ou técnico. Os motoristas de veículos e equipamentos de serviço só iniciam sua movimentação quando o spotter autorizar. O spotter deve estar identificado com colete próprio e ter um meio de comunicação com a equipe, como um apito ou rádio. No crachá do spotter deve constar a data de validade de seu treinamento válido por 1 ano.
O encarregado ou responsável pela frente de trabalho deve garantir a presença do spotter, definir e acompanhar o seu posicionamento, evitando assim que o spotter se exponha ao risco. O spotter deve sempre se proteger posicionando-se em local seguro, onde possa ter visibilidade em ambos os sentidos da operação, além de ser visto de forma clara e segura por todos os operadores de máquinas, equipamentos e veículos. Todos os pontos até aqui devem ser abordados em PDST. Essas foram as principais orientações que um spotter e os demais colaboradores precisam saber, mas não param por aí. É importante muita atenção e olhar crítico para enxergar novas oportunidades de prevenção de acidentes. Bom trabalho e até logo! E aí, pessoal, pensando na questão do spotter, certo ou errado? Errado, pessoal. Quem que é o spotter? Como é que eu consigo identificar ele? A gente precisa de um uniforme diferente, pessoal, um colete diferente, uma identificação para ela entender e saber quem é o spotter, ok? Então isso é importante, tá, pessoal? Usar um colete diferenciado, como esse que vocês estão vendo na imagem aqui, para a gente no canteiro identificar quem que é o spotter no local de trabalho. E nesse caso, pessoal, cabe um ponto de atenção aqui, tá, pessoal? Um local, um canteiro de obra grande, com máquinas operando, a presença do spotter, mas sem uma zona de controle, Por onde eu posso caminhar no local com segurança, Então, isso tem que ser identificado, a importância da zona de controle num canteiro de trabalho, tá ok? E essa aí, pessoal, certo ou errado? Mais uma vez, quem que é o spotter? Pergunto para vocês. Cadê o spotter? Essa é uma situação, pessoal, que é muito comum acontecer e fica aí um ponto de atenção. Em algumas atividades, devido ao processo, nós vamos ter pessoas próximas à máquina, tá? Então, a orientação é que a gente tem um spotter, observando essa equipe e outro spotter para o resto da operação no local. Mas volto a frisar, pessoal, spotter e planejamento, PDST andam junto. Quando a gente faz a reunião de planejamento, nós temos que identificar a atividade do spotter nesse planejamento. Quantos spotters serão necessários? Um é suficiente? 2 é suficiente? Como é isso? E mais uma ressalva, pessoal. O spotter, ele não é uma atividade que tem que ser fixa, o cara sempre spotter. E não precisa ser a mesma pessoa. Basta dar treinamento para mais pessoas, qualquer um pode ser spotter, desde que tenha treinamento no local de trabalho. Tá? Então, se tiver uma atividade onde tem uma movimentação do veículo, durante um período de atividade, depois ele não vai movimentar mais, para aquele momento de movimentação do veículo, a gente tem que ter um spotter. Depois o spotter pode executar uma outra atividade sem problema nenhum, ok? E aí, pessoal, certo e errado quanto à questão do spotter? Mais uma vez, a gente tem o spotter, dos dois lados, um spotter, mas pessoas dentro da zona de controle. E a distância desse spotter para a máquina respeita os 5 metros mínimos. Então tem que ter cuidado, pessoal. Veja aqui a fumacinha saindo, Quer dizer que a máquina está operando, ela está em movimentação e pessoas próximo da máquina. Então, o procedimento tem que ser cumprido de maneira correta, pessoal. Sem desvio para não termos acidente de trabalho. Algumas orientações gerais aqui para vocês, pessoal. Em caso de armamento de produtos perigosos, informar a central de operação. Sinalize e isole a área devidamente, desviando o fluxo do trânsito, tá, pessoal? Tá? Lembrando que vocês têm que ter o cuidado, nessa situação, Vocês, para que vocês não sejam vítima decorrente de qualquer situação lá, de acidente com um veículo e produto perigoso. E respeitar os procedimentos de orientações que a empresa tem passado para vocês sobre isso. Organização e limpeza das áreas de trabalho são essenciais para a segurança dos trabalhadores. Então, a falta de organização, a falta de limpeza geram acidentes e também doenças, tá, pessoal? Nós temos que ter esse cuidado com o local que a gente trabalha, os equipamentos que a gente utiliza, as ferramentas que a gente utiliza, para evitar qualquer tipo de acidente. Proteja objetos pontiagudos e partes móveis de máquinas e equipamentos. Isole e bloqueie áreas com condições inseguras. Fundamental, tá bom? Então, conhecer quais são os pontos de risco e suas proteções, tá?
para que vocês não tenham acidente. Produtos químicos devem estar sempre identificados e acondicionados em embalagens apropriadas. Manter substâncias inflamáveis longe de fonte de calor. Fazer essa separação. O abastecimento de veículos na frente de trabalho só é permitido seguindo as condições mínimas. Isolamento de área com um raio de 7,5 metros do ponto de abastecimento. Proibido fumar e usar celular no entorno da área de abastecimento. Obrigatório caminhão aterrado. Ele tem que ter o kit de aterramento para que a gente não tenha risco de explosão. Reservatórios de combustíveis não podem exceder 200 litros de material inflamável e devem ser aprovados pelo Inmetro, ok? Transferência com bomba elétrica, né? Tem que ser uma bomba elétrica à prova de explosão ou então bomba manual. Ter extintor, né, para serviços a quente ou presença de qualquer tipo de líquido inflamável, né, isso é obrigatório. E todo dispositivo sob pressão deve ter válvula de segurança e manômetro calibrado a cada, no máximo, 1 ano. Então, isso é NR13, né, onde fala sobre vaso de pressão, e aí a gente tem que respeitar algumas regras, como o prontuário do equipamento, né, inspeção periódica do equipamento, né, inspeção, né, da equipe que está utilizando o equipamento, verificação de manômetro, etc. e tal, registrar isso tudo num livro. Então, isso são coisas que a gente acompanha no campo para o atendimento, né, e atividade segura desses dispositivos sob pressão. Pergunto para vocês, pessoal, sobre abastecimento, olhando para essa foto, certo ou errado? Eu estou falando, pessoal, de isolamento, tá? Quem pensou em contenção, ok, tem a bacia de contenção, perfeito. Mas sobre isolamento, pessoal, isso está incorreto. Qual é a distância, qual é o raio mínimo que eu tenho que isolar? 7,5 metros, correto? Então, a gente tem que respeitar isso quando for realizar um abastecimento, tá ok? Sobre proteção de máquina, pessoal, o que vocês acham disso? Certo ou errado? Errado, né? Cadê a proteção da correia, da polia ali, hein? Isso é um risco muito grande de acidente, pessoal, de aprisionamento, tá? E aqui, pessoal, vejam. Às vezes o pessoal olha a máquina velhinha, né? Não tem como proteger. Tem sim, pessoal. Basta a gente querer aplicar, né, a NR12 e fazer a proteção de toda essa máquina e equipamento aqui, ok? Correto, pessoal. Organização e limpeza, né, pessoal? Identificação de inflamáveis, né? Errado. Pontiagudos, pessoal. A gente não tem o cuidado de proteger. É um risco muito grande de acidente, né? Então, estejam atentos a isso também. Sobre EPI, pessoal, equipamento de proteção individual, obrigação do empregador fornecer o EPI adequado ao risco da atividade, exigir o seu uso, orientar e dar o treinamento, né, para o funcionário sobre o uso correto de cada EPI, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Obrigações do empregador. Aí vocês, né, vocês devem cumprir as determinações do empregador quanto ao uso, utilizá-lo apenas para o fim que se destina, pessoal. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do equipamento, isso é importante, pessoal. Manutenção desse equipamento, ele está protegendo vocês. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Fica uma dica para vocês, pessoal, nem sempre o mais confortável é o que protege mais, tá, pessoal? A gente tem que conhecer o equipamento que a gente usa, entender se realmente ele é seguro para aquela atividade que a gente está executando, se realmente vai proteger. Perguntem para a tua equipe, para o setor de segurança do trabalho, para o teu líder imediato, tá? Entenda o porquê daquele EPI, né? Qual é a proteção que ele está dando para vocês, tá? Isso é importantíssimo para vocês entenderem o quanto é importante a utilização dos EPIs, mas que eles sejam utilizados de maneira adequada por vocês no local de trabalho. Alguns modelos de EPI que a gente pode utilizar. Para quem utilizar capacete, pessoal, é proibido o uso de capacete com chapéu ou boné debaixo do capacete, ou até mesmo touca árabe com aba frontal, tá? Então não pode. Você pode usar a touca tipo árabe, mas sem aba frontal, ok? Importante, pessoal, para atividade na rodovia, mínimo de EPI, capacete, óculos de segurança, calçado de segurança e uniforme ou colete de alta visibilidade, ok? E uma analogia rápida aí, tá, pessoal? Quem vocês são aí? Né? Super-homem ou homem de ferro? Né? Tem pessoas que acham que aguentam a energia que atinge o corpo, que acham que são superiores, que nada vai acontecer com o corpo. Nós somos homem de ferro, pessoal, somos seres humanos, né, que temos que nos proteger
contra energias, né, que podem atingir nosso corpo, por exemplo, um atropelamento, energia cinética, queda de altura, energia de gravidade, choque elétrico, né, produto químico, né, quando passa da nossa tolerância, do que o corpo resiste e aceita, é prejudicial para a saúde e pode trazer gravíssimas consequências, tá ok? Até mesmo um acidente fatal. Sobre a área de vivência, pessoal, devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Né? Água potável para todos que estão envolvidos, né, poderem beber. Banheiro químico adequado, com limpezas, né, periódicas, isso é importante. Mesas e cadeiras limpas, né, e suficientes para toda a equipe poder fazer sua refeição, para quem faz a refeição no local. E também uma cobertura, né, isso tudo é normativo, pessoal. E quando for montar uma área de vivência, busque o local mais seguro na rodovia para montar essa área de vivência. Eu já orientei isso anteriormente, estou reforçando esse ponto que é importante aí, tá, pessoal? Busquem um ponto de segurança e montem a área de vivência, não vão colocar banheiro químico do lado da rodovia lá, e ou montar um local para refeição lá da rodovia, ok? Todo o crachá vai ser identificado, tá, pessoal? A gente vai fazer uma liberação, né? Após essa integração e a aprovação na prova, que vocês vão fazer no final da integração, a gente vai estar verificando e corrigindo essas provas aqui na sede da Planalto Sul, e depois adesivando os crachás de vocês, encaminhando para todos aí, para que vocês possam utilizar isso no campo, tá ok? Direção defensiva: quem for conduzir um veículo, dirija de modo a evitar acidente de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros, das condições adversas, né? A gente tem que parar de dar desculpa, né, pessoal, e respeitar um pouquinho mais a legislação de trânsito, respeitar, né, e aplicar a direção defensiva todos os dias quando a gente estiver se deslocando com um veículo. Da nossa parte seria isso, tá? Eu agradeço a atenção de todos, respeitem esses procedimentos, apliquem isso todos os dias de trabalho que vocês forem realizar conosco aqui, tá? Pensem sempre na prevenção de acidentes e doenças, né? Qualquer dúvida, por favor, anotem, nos mandem, para que a gente possa tirar essas dúvidas, ok? Né? Nós somos um setor parceiro que está aqui para apoiar vocês em tudo que vocês precisarem, né? Sempre que precisarem, sempre que quiserem que a gente esteja no trecho, a gente vai estar aí para dar apoio para vocês, dar toda a atenção que vocês precisam, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho mais seguro possível para todos envolvidos na atividade, ok, pessoal que trabalham junto a artérias. Muito obrigado pela atenção, eu desejo a todos uma boa prova, uma boa sorte nessa prova que vocês vão executar, e até qualquer hora no trecho a gente se encontra e a gente vai conversar, tá? Valeu, pessoal, grande abraço aí, trabalhem com segurança.